Porque o Skinner faleceu, né? Sim. Ele faleceu em Isso. 90. Então, a gente não pode dizer o que ele estaria dizendo hoje, mas eu creio que ele pudesse fazer rearranjo sim, porque fez, né? Porque ele começou a publicar em 30. Até 90, muitas coisas na teoria dele foram mudando. Mas veja, aí tem que entender uma outra questão, que quem é behaviorista não é seguidor de Skinner, é analista do comportamento, é outra pegada. Então, a gente tem uma ciência, né? Que vocês produzem junto, né? Então, veja, o behaviorismo, ele é produto de uma ciência e ele é base para essa ciência. Então, há uma alimentação aí que vai e vem. E na década de 60, a gente teve aí o que se chama de ABA, que é o que hoje está super famoso e tal, né? O surgimento oficial, né? Que a gente diria um marco, que é a tal da história da análise do comportamento aplicada, que todo mundo hoje entende como ABA, que está pipocando por aí. Então, veja, são ciências. Então, o processo científico é a pegada skinneriana. Então, ele começou, por exemplo, fazendo estudos com muitos sujeitos, ratos. Depois ele passou a estudar sujeito único, há muitos, porque a estatística não funcionava bem para explicar o comportamento humano em vários aspectos. Ele vai revendo e você vai vendo essas mudanças ao longo dos livros dele, assim como você pode ver no caso dela falando sobre o Chomsky, né? Eu não li todos os livros do Chomsky, mas os do Skinner provavelmente. Então é óbvio que você vê essas alterações. E os seguidores, se bem que o Skinner até tem alguns seguidores, né? Que o povo pega o negócio e vira fla-flu mesmo, né? Com Freud e tal, que é uma Os base. fãs, né? O Chomsky tem os seguidores mais efervescentes do que Eu, Bandini, tá? Eu particularmente acho isso uma bobagem, porque realmente eu acho que a gente não tá aqui para defender pessoas. Cientificamente não faz sentido, né? Não faz. Então, mas enfim, eu já fui uma dessas, então eu sei como é. Mas o que eu entendo hoje é que a gente tem uma produção de conhecimento enorme na ciência behaviorista, que não parou no Skinner, né? Então você tem outros conceitos, você tem conceito de contingência, de metacontingência, você tem conceito de tríplice contingência, de discriminação condicional, que é o que vem, né? São outros elementos, são outras teorias, são outras pessoas, são todas derivando dali daquela água. Porque, como eu disse, o Verbal Behavior, que é o livro, né, que é esse aqui, ele é como se fosse um programa de pesquisa, né? Um programa para a sua eternidade. Então, ele está ali mostrando o que ele já descobriu e o que você pode vir dali e aprovar ou não, né? Então, entenda que esse mecanismo científico ele é muito caro para o Skinner, porque desde o primeiro momento o Skinner está exatamente falando disso, a gente tem que trabalhar com a ciência. E talvez por isso que a aba hoje funcione tão bem, né? Porque de tanto ir se esmerando na produção e na aquisição de conhecimento científico, acaba mostrando como que aquelas coisas realmente funcionam. E aí você, por exemplo, tem uma tecnologia, não tecnologia do sentido de computador, essas coisas, Técnica. estou dizendo uma forma de atuação que, enquanto nós profissionais, psicólogos, fono e tal, que você claramente consegue atuar sobre aquilo porque você consegue conhecer aquele objeto. Então, quando ele fala, por exemplo, ele vai falar dos operantes verbais, vai falar do que é um mando, do que é um tato, essa definição, ela persiste, o que é. Mas veja que o que já se produziu sobre isso é muito maior do que o que ele próprio escreveu. E era esse o caminho mesmo, né? Uma semana antes de falecer, ele estava lá fazendo uma conferência e falando exatamente disso, né? De como ele tinha visto o andar da carruagem e como ele achava. Ele estava ganhando um prêmio. Quem quiser, procura aí essa fala dele na internet. E aí ele diz, olha, eu fico honrado com esse prêmio, porque eu acho que eu pude contribuir um pouquinho com isso, com isso, com isso. Ele já estava, né, para falecer, doente e tal. Mas aí a ideia é que isso, a associação, ela está lá para continuar, né, Americana de Psicologia, para seguir aqui com as pesquisas, e ele acha que ele conseguiu produzir um conhecimento interessante, tanto que hoje em dia a gente tem aí um know-how enorme, né, as pessoas trabalham com aba, funcionam, procuram, né, o funcionamento, por quê? Porque é a parte aplicada dessa ciência que nasceu aqui com essa teoria. Então, a gente não tem uma teoria que ficou parada lá, né? Agora, veja, o que eu quero dizer também é que a gente não tem outra. Não é que fosse, que agora virou outra coisa que não aquela. Os princípios estão aqui. A partir desses princípios, você tem os desdobramentos. E vai tendo esse trabalho de limpeza mesmo, muitas teorias ao mesmo tempo.
Então, para você explicar, por exemplo, essas questões dos símbolos e tal, você tem várias teorias postas aí, dentro do próprio behaviorismo, né? Para falar sobre como que você adquire esses comportamentos, como que isso vai, como a sua linguagem se desenvolve. Então, isso é produto da ciência, e é um produto que você tem, então, de uma ciência da análise experimental do comportamento e da análise aplicada do comportamento, de uma forma geral, da análise do comportamento, né? Então, o Skinner, a primeira parte dele é exatamente falar disso, é jogar as bases da ciência, né? Então, aqueles pressupostos dele permanecem nesse ponto de vista. A gente tem muito do que se tem aqui no livro dele de 57 se prova hoje com os estudos de neurociência, de coisas do tipo. Então, o que eu digo assim, é que existe sim essa questão, mas eu acho que vai muito isso. Para a gente falar desses autores, a gente tem que ler praticamente uma vida inteira, né? Você lê um autor a vida inteira dele. Então, ele começou a publicar lá na década de 30, morreu em 90. Quem quiser realmente entender de Skinner, vai ler muita coisa, porque é texto que não acaba mais. Né? E aí você sempre fala daquilo que você entende. Então, realmente existem esses problemas da percepção. Isso. Você não leu toda a obra do fulano, você não viu como ele mudou, você não sabe como foi que ele era antes, o Wittgenstein 1 e o Wittgenstein 2, você não sabe como é o Chomsky no início, em 80, em 90, porque você não dá tempo. A gente estuda, e a gente estuda uma pessoa e vai tentando adquirir o conhecimento, né? Você pode, o máximo, estudar muitas coisas, mas não todas, né? Pode saber muito, mas não tudo. Então, o que eu quero dizer com isso é que existe, sim, uma parte de desconhecimento e tal. Mas eu vejo, assim, os princípios do comportamento, tais como expostos pelo Skinner, na maior, né, de uma forma geral. Agora, eu fui fazer essa análise com a sua fala, viu? Estou aqui elaborando isso. Mas eu vejo que tão claramente postos que eles funcionam hoje quando você vai para a análise científica da ciência raba. Entende? Então, agora, Skinner não deu conta de falar sobre tudo. E não falou também, acho que também não era o desejo dele. Mas ele já sabia que ele era mal compreendido. Tanto que ele sabia que ele era mal compreendido que ele tem um livro, né? Que é o Para se explicar. Exatamente. Chomsky também. Você vê como essas pessoas A coisa sofrem. é tão séria. Eu tô falando de que a ciência parou, não. A gente que tem, para ficar bem claro, eu não estou criticando as teorias, eu estou dizendo assim, algumas pessoas, como ela falou, leem, por exemplo, tem gente que só leu aspectos da sintaxe. Já julga o Chomsky, mas não leu o que veio depois. Ou leu só o primeiro livro e não leu o que veio depois. Tipo, instruções homéricas, quando eu fazia essas coisas na pós-graduação. Mas assim, eu acho que as pessoas, às vezes, saltam etapas. Então, tanto que é interessante que você tem livros assim, para entender Saussure. Você tem que entender Skinner. Para entender Chomsky. Estou pensando aqui, eu compreendi para entender Chomsky, você tem que ler Chomsky. Não é falando você ler esse manual aqui, você não estou criticando o manual, mas a coisa é tão enraigada que alguém precisa escrever um texto para dizer assim, para entender Saussure, para entender Chomsky. Por quê? Porque, como ela disse, tem seguidores fervorosos. Então, esses seguidores fervorosos vão ficar o tempo todo... Fazem do teórico religião. Isso! Que religião, em teoria, não convergem. Verdades absolutas científicas não existem, né? Na ciência, não. Aí, veja, o Skinner tem um livro sobre isso, que é sobre o behaviorismo da década de 70. Ele começa ali falando as 20 maiores baboseiras que fala normalmente sobre o behaviorismo, e ele vai tentar escrever um livro curtinho. Todo mundo acha que é um livro simples porque é pequeno, e na verdade é mais difícil de ler esse do que os demais, porque você tem que entender do assunto para poder entender como ele está argumentando. Mas é um livro sobre isso, então ele se preocupava com isso, né? Com como as pessoas o compreendiam também. E ele tem uma série de... Agora, veja, é que você também fez as perguntas pra gente do ponto de vista o que o Skinner diria. Eu respondi o que eu acho que o Skinner diria. Você não me perguntou o que a análise do comportamento diz hoje sobre isso. Que aí é outra história. Perfeito. Talvez eu não fosse capaz, inclusive, de dizer. Porque eu também não sou estudiosa de todas essas vertentes. Tá sendo... Então, eu sei que tem aí os grupos de pesquisa trabalhando com as pesquisas animais. No Pará tem um grupo muito forte trabalhando lá na Federal com os animais, o macaco. Então, como que o macaco simboliza? Simboliza, não simboliza? Como que isso dá evolução? Animal tem linguagem, não né? tem. Não tem. Como que é isso? Eles são behavioristas. E como, tem o pessoal aí da inteligência artificial, tem o pessoal... Então, tá todo mundo aí trabalhando. Eu lembro que na faculdade, quando eu fazia
graduação, tinha gente estudando ali os processos nas abelhas, para entender o processo evolutivo ali. Então, era Tem uma discriminação de cor. Inclusive, para entender por que a gente produz, compreende antes de produzir. Existem estudos com pássaro. Um cara Golfinhos, enfim, com o que você quiser. Então, difícil, se você me perguntasse do ponto de vista da análise do comportamento, aí eu ia falhar. Porque aí provavelmente eu não ia dar conta de abarcar tudo que os analistas E do na comportamento opinião,